Bom, pessoal, podemos começar nossa conversa de hoje. Eu quero dar as boas-vindas aqui a todos que estão aqui com a gente nesse momento, em especial nossa palestrante dessa noite, né, a professora doutora Francesca Colombo, né, que vai falar com a gente hoje sobre compliance trabalhista e o impacto na carreira do administrador, mas eu queria primeiro agradecer a todos, porque esse é o início, né, de um projeto que é um ciclo de conversas, né, sobre temas da atualidade que são pertinentes no ambiente de negócios, que é o Ideias em Pauta, né, que é uma iniciativa aqui do CCT em Campinas, né, numa parceria do nosso curso de graduação com o programa de pós-graduação, né, então eu agradeço também muito a professora Raquel, que está aqui com a gente, né, e que também trabalhou, né, para esse evento ser possível, né. Meu muito obrigada a todos os professores envolvidos, a professora Mariana, que também está aqui no suporte, a Larissa, enfim, a toda a equipe de professores aqui do CCT engajados nesse projeto. E é com muita alegria que a gente começa ele com um tema tão importante, né, com uma pensadora tão influente. A ideia é que a gente possa trazer essas discussões, né, trazer essa conversa enfim, para os nossos alunos de graduação, de pós-graduação e para a comunidade como um todo. Né? Então, quero dar aqui as boas-vindas, mais uma vez, à Francesca, e vou dizer o seguinte, infelizmente eu não vou conseguir ficar até o final, possivelmente, mas eu estou super feliz aqui, peço licença para vocês por isso, né? Mas eu tenho um outro compromisso na sequência, e eu queria passar a palavra para a professora Raquel, que também está trabalhando aqui nesse projeto de uma maneira bastante ativa. Obrigada, professoras. Boa noite a todos, boa noite, professora Leila, professora Francesca, é um prazer estar aqui, é com muito orgulho que a gente inicia essa iniciativa com a presença da professora Francesca. Eu gostaria de fazer a apresentação da professora Francesca, né, para quem ainda não conhece. A professora Francesca, ela dá aula no nosso curso de Direito, aqui do CCT, tá? Também já deu aula nos nossos cursos de pós-graduação, tá? Também ministrou, quando a gente fala pós-graduação, tanto cursos de especialização, né, de 400 horas, como também cursos de curta duração, né, e também conhecida pelos cursos de italiano aplicado a direito e negócios, né, que fazem também muito sucesso. Então, a professora Francesca, ela é doutora em Direito pela Universidade de Roma, né, Tor Vergata, né, e pela Universidade de São Paulo também. Ela se formou, né, na Itália, na Universidade de Roma. Ela trabalhou como pesquisadora no Departamento de Direito Sindical da Confederação Italiana da União de Profissionais Intelectuais, é membro do corpo docente de doutorado em Teoria de Contrato, Serviço, em mercado, está escrito em italiano, professora Francesca, depois qualquer coisa você me corrige, tá? Da Faculdade de Economia da Universidade de Roma Tor Vergata, e é vice-presidente do Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho. Também é consultora do Núcleo de Empresas e Direitos Humanos da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas, né, e coordenadora, né, dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito, Inovação e Tecnologia. Professora Francesca, é um prazer tê-la conosco, fique à vontade.
Opa, fecha minha porta aí. Agora sim. Estão me ouvindo agora? Jesus! Sim, estamos. Boa noite a todas e boa noite a todos. Essas são as surpresas de online ao vivo. Eu estou muito feliz, pessoal, de estar aqui com vocês hoje. Não vou esconder minha emoção depois das apresentações da professora Leila e da professora Raquel, como sempre, muito gentis. Parabenizar as duas mulheres, as duas chefes, a professora Leila, no caso, coordenadora do curso da administração, e a professora Raquel, na educação continuada, que tanto contribuem para o crescimento do nosso Centro de Ciência e Tecnologia. É realmente um prazer estar aqui. Quero saudar todos os presentes, as pessoas online, os outros professores, os colegas, e alunas e alunos. O meu tema de hoje é um tema extremamente atual, é um tema extremamente complexo ao mesmo tempo e desafiador. Eu particularmente sinto grande interesse na análise interdisciplinar das questões que envolvem o mundo do trabalho e, portanto, necessariamente as empresas. Quando eu vi a proposta, né, que me veio da professora Raquel de participar dessa roda de conversas, o título é o papel, né, da compliance para o administrador de empresa. E antes de entrar, nos adentrar nessa questão, que será objeto justamente da minha fala, é necessário fazer um passo atrás e nos questionar sobre o papel em geral do administrador na sociedade atual. É um papel fundamental, um papel de tremenda importância, tanto por uma questão como agente transformador ou agente multiplicador, do ponto de vista do bem-estar econômico e do bem-estar humano, principalmente. E, portanto, antes de entrar nas questões ligadas à conformidade, né, da compliance trabalhista no caso, é sempre bom lembrar o que uma empresa representa dentro de um país, dentro de uma sociedade, ou de um entorno, de uma comunidade. Eu acho que hoje o público é principalmente constituído por futuros administradores e administradoras, e, portanto, talvez isso lhe seja de maior interesse. A empresa, dentro da sociedade contemporânea, é um sujeito, é um agente de transformação social, como eu estava dizendo, que se soma à governança institucional. Se a gente pensa que existem empresas, existem sociedades multinacionais que têm lucros superiores aos PIBs de várias nações presentes no mundo, isso já nos dá um sinal da importância e do valor social e humano que uma empresa tem na sociedade, quanto ela pode fazer a diferença dentro da sociedade. Evidentemente, é um fenômeno, o crescimento da importância social da empresa é um fenômeno que a gente nota na evolução do século passado, no final do século passado, né? Começa-se a falar em governança corporativa no final dos anos 80, nos anos 90, mais ou menos. Por que se começa a falar em governança corporativa e por que começamos a nos preocupar sobre o papel da empresa e, portanto, dos administradores de empresa, né? De vocês que têm essa grande responsabilidade?
por uma série de fatores que eu vou elencar, que juntos são uma mistura determinante. Em primeiro lugar, o capitalismo assiste ao surgimento da financiarização da economia. O neoliberalismo tem dentro dentro do seu plano de ação as transações por um capital sempre mais abstrato, né, que passa pelas transações financeiras, pela volatilidade dos mercados, pela intangibilidade do produto que se coloca no mundo, né? E, portanto, por essa acumulação capitalística abstrata, diríamos. No mesmo tempo, a economia sai sempre mais do controle do Estado para ser privatizada, tanto no Brasil como na Itália, como em vários outros países do mundo, pelo menos ocidental. Assistimos nos anos 90 às privatizações das empresas públicas. Então, temos uma transferência do público ao privado do valor social da economia, o que é uma questão importantíssima para, logo depois, entender o que significa compliance, como autorregulamentação, como controle de conformidade que a empresa faz por si só. Que se comporta como um agente institucional, porque a empresa adquire do Estado, com a privatização, né, com as privatizações, adquire um papel fundamental dentro da sociedade, que antes era exercido pelo Estado, que era dono de tais segmentos econômicos. Depois temos a passagem para uma ética dos negócios. Se diz que se passa, os administradores, vocês saberão mais que eu, daquele lema "the only business of the business is business", ao business ethics, ou seja, passamos o intuito único da empresa, que é a maximização dos lucros, para novos objetivos que são ligados à ética corporativa, que engloba o que é conhecido como a stakeholder theory, ou seja, nos interessamos como empresa ao que nos acontece em volta, com os parceiros, com os sócios, com os clientes, com os fornecedores, com os trabalhadores dentro da empresa. Outro fator importante é o da globalização, sempre próprio dessa época, mais ou menos final dos anos 80, começo dos anos 90, né? A abertura dos mercados, a circulação de bens, serviços e pessoas pelo mundo produz, evidentemente, bem-estar, mas ao mesmo tempo tem um impacto negativo do ponto de vista do controle e da desregulamentação econômica. Hoje, quando nos preocupamos sobre a integridade ética e normativa de uma empresa, temos que avaliar dentro de programa de integridade, temos que avaliar toda a cadeia global de suprimento no qual ela está inserida, e, portanto, fornecedores, parceiros e clientes estão envolvidos dentro do meu programa de análise. E isso acontece em empresas que têm sedes, clientes e parceiros espalhados pelo mundo. E aí os problemas se tornam complicados sobremaneira, porque, principalmente do ponto de vista jurídico, temos um problema enorme, que são os confins nacionais. A minha norma termina onde termina o confim do meu país, mas, no entanto, a mercadoria ou o serviço extrapola os confins nacionais, porque tem uma dimensão global. Então, nós do direito temos este problema quase insuperável, a não ser através das normas do direito internacional. Um outro fator que contribui para o sistema, a construção do sistema de governança corporativa é o avanço e a acelerada criação de novas tecnologias.
do mundo da hiperconexão e das cyberameaças que a gente começa a ver no começo do século XXI, né? Nos primeiros 10 anos do século XXI. Então, do ponto de vista sociológico, nós temos este conjunto de fatores, cada um de uma complexidade extrema, portanto, que já sozinho demanda grande reflexão, juntos chamam a empresa a uma reflexão, a repensar o seu papel e a sua estrutura. E dessa forma é que nasce a governança corporativa. Do ponto de vista normativo, as normas que são ligadas à governança corporativa principalmente dizem respeito ao combate à corrupção, que é uma das maiores preocupações. Surge nos Estados Unidos com o Watergate, mas vem logo ao Brasil quando da explosão do escândalo da Lava Jato, fazem parte de outros sistemas normativos como a União Europeia ou do Oriente, ou de países do Oriente. Então, leis que entram a compor o sistema de governança começam a surgir, né, principalmente por causa dos fenômenos de corrupção, de lavagem de dinheiro, portanto ligados principalmente ao direito penal das empresas. Evidentemente, logo depois, a governança corporativa se nutre de todos os ramos da ciência jurídica. No caso, dentro da governança corporativa, dentro do compliance, eu me interesso do compliance trabalhista, porque venho de uma formação trabalhista. Quando pensamos em governança corporativa e, portanto, em uma gestão eticamente conforme, legalmente conforme da empresa, inserimos o compliance dentro da MAI, digamos, que é a governança corporativa. O compliance é uma das pernas da governança corporativa. Se insere em um sistema de democracia, de Estado de Direito democrático, que já estrutura a vida em sociedade segundo padrões de responsabilidade social da empresa. O Brasil, sendo um Estado democrático de direito, prevê dentro da própria Constituição este tipo de equilíbrio. Qual é o equilíbrio entre a livre iniciativa econômica e o valor social do trabalho? Então, é dentro de um Estado democrático de direito que a governança corporativa coloca as próprias raízes e se estrutura. Dentro de um Estado de direito que tenta, desde a Constituição e dentro das suas normas da legislação ordinária, equilibrar estas duas forças, aparentemente em contradição, mas apenas aparentemente, que são a livre iniciativa econômica e o valor social do trabalho. Isso está previsto no artigo 1º da Constituição, então no artigo que abre a Constituição brasileira, e no artigo 170 da Constituição. O artigo 170 é um artigo extremamente bonito, que convido a ler aos alunos da administração que ainda não tenham feito, mas confio no conhecimento de todas e de todos nesse sentido. O artigo 170 nos diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna. Quer dizer, o Estado
tem como, a ordem econômica do Estado brasileiro tem como finalidade garantir a todas e todos uma existência digna. Portanto, toda empresa, todo sujeito que quer fazer empresa no Brasil deverá ter nos seus objetivos a multiplicação do bem-estar. Deverá ter nos seus objetivos a redução das desigualdades regionais e locais, a função social da propriedade, garantir a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente. Quer dizer, desde a fundação constitucional do país, os pressupostos do Brasil na ordem econômica são os de conciliar de forma feliz fazer empresa, né, e crescimento econômico com o valor social do trabalho, com a garantia de uma existência digna no entorno empresarial. Por que eu digo no entorno empresarial? Porque na primeira aula de Direito do Trabalho, os meus alunos sempre ouvem esta fala. A responsabilidade tremenda de uma empresa é caracterizada pelo fato de ela ser responsável não apenas por quem diretamente entra em contato com ela, em primeiro lugar os trabalhadores, mas toda a comunidade que a rodeia. Por esse efeito de multiplicação do bem-estar. Em volta de sistemas empresariais sadios, existe uma comunidade que desfruta, goza de bem-estar. É um efeito dominó neste sentido. O compliance entra a compor a governança corporativa no sentido de, como diz a palavra, to comply with, quer dizer, agir em conformidade. Então, entre os objetivos da governança corporativa destas empresas inseridas em estados democráticos de direito, temos estar em conformidade com padrões normativos e padrões éticos. Quer dizer, a empresa se autorregulamenta para estruturar a sua razão de ser segundo padrões de integridade ética e jurídica. O compliance significa tem duas palavras de ordem, tem duas palavras-chave, né? Que são a prevenção e a adequação. Fazer compliance trabalhista significa estruturar o sistema empresa para prevenir os riscos do passivo trabalhista, em primeiro lugar, mas não apenas. Riscos que dependem de uma pouca eficiência na engrenagem, né, do negócio, da empresa, do business da empresa. Portanto, o compliance se compõe de prevenção e análise de risco, e de adequação, ou seja, de boas práticas. Implantar um programa de compliance hoje para as empresas se torna um imperativo categórico, se diria, né? O programa de compliance, evidentemente, envolve vários ramos da ciência da administração. Eu, como falei, me interesso apenas do lado trabalhista, mas envolve toda o sistema empresa. E o compliance em si, ou seja, este agir em conformidade, essa integridade ética e normativa da empresa, deve ser visto como um método de gestão, não tanto como um produto final. Então, a tua metodologia de gestão empresarial é baseada na implementação e na alimentação do compliance globalmente considerado. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos,
há uma guideline, né, um conjunto de sugestões para a implementação do compliance, e se diz no título, tem um lema que diz compliance is a culture, not just a policy, no sentido de que a conformidade ou a integridade ético-normativa deve se tornar uma cultura própria da nossa empresa, e não apenas uma política de embelezamento de uma empresa. Hoje a empresa deveria ter deveria saber conciliar a própria missão com programas de compliance, com a instalação de programa de compliance. Quais questões são analisadas no compliance trabalhista? O compliance trabalhista vai além de meras análises de risco acerca de passivo trabalhista ou do contencioso trabalhista propriamente dito, né? É claro que a auditoria trabalhista nos permite detectar os pontos os erros de sistema, né? Porque o compliance faz isso. Mas vamos um pouco além da mera ajuste normativo de uma empresa. É uma reconfiguração da empresa, fazer o compliance, né? A gente vai analisar as questões ligadas ao respeito dos direitos humanos pelas empresas, ao combate às práticas de assédio, ao combate às práticas de discriminação ou de vulnerabilidade cibernética. A gente vai analisar como as ações afirmativas, que são objeto de políticas públicas, se tornam objeto de políticas empresariais. Um caso, o famoso entre todos, é o caso da Magazine Luiza, mas não é o único, não é um caso isolado no Brasil. Então, tentar corrigir erros de sistema é o que o compliance faz para tornar o sistema empresa como um sistema íntegro, né? Não só normativamente, mas também eticamente. Compliance trabalhista é possível para empresas de pequeno porte, de médio e grande porte. Não existem óbices à instalação de um programa de integridade dentro das empresas. É claro que toda empresa tem um próprio programa de integridade. Não podemos, evidentemente, aplicar um programa de compliance, sei lá, de uma empresa, de uma metalúrgica a um escritório de advocacia, por exemplo. E, portanto, é como um vestido costurado sob medida o programa de compliance que se faz para uma empresa. É importantíssimo conhecer a empresa, conhecer a missão, conhecer os valores dessa empresa, para poder justamente implementar um programa que seja eficiente para essa empresa. Por que um programa de compliance eficiente, é um programa de eficientamento da empresa? Como falamos, porque previne riscos, né? Porque identifica de forma antecipada problemas internos à empresa, porque me permite reconhecer o risco ou ilícitos das empresas concorrentes e, portanto, a denúncia para uma concorrência leal aumenta o eficientamento econômico em geral, né? Por um benefício reputacional, porque programas de compliance levam a empresa a uma melhoria da própria imagem e da própria marca. Conscientização coletiva, né, dos trabalhadores, dos funcionários, dos parceiros, dos clientes, que é um resultado importantíssimo que se obtém através do compliance.
e porque dentro do objetivo primário da empresa, que é o lucro, temos uma redução de custos, né, importante através da implementação de programas de integridade. Se faz compliance através de auditorias, que podem ser internas à empresa ou auditorias externas. Se faz compliance através de formação, através de treinamento constante. Se faz compliance através da instituição de canais internos de denúncia, porque os canais internos de denúncia permitem a constante melhoria, né, das condições da empresa. Se faz compliance através de um dos instrumentos principais é o código de conduta. O Brasil conhece, além da lei de combate à corrupção de 2013, o Brasil conhece um decreto importantíssimo com relação à implementação de programas de compliance, mas principalmente com relação à empresa como instituição de fomento dos direitos humanos, que é o decreto 9.571 de 2018. É um decreto que estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. É um decreto fundamental, ainda que tenha algumas deficiências de enforcement, porque é de aplicação, digamos, espontânea, voluntária, mas é um documento normativo que nos dá diretrizes muito importantes para a gente poder estruturar a nossa empresa segundo padrões éticos e normativos de compliance. Eu espero que essas eram minhas primeiras considerações. Espero de ter pelo menos instigado em vocês a curiosidade ou ou não sei, o questionamento, pelo menos. Posso devolver a palavra à professora Raquel para que, se há perguntas ou para se começar o debate entre nós. Olá, gente, eu gostaria de deixar todos muito à vontade para vocês fazerem as perguntas, tá? Vocês podem colocar aqui no chat, e eu gostaria de começar, né, com elas. Eu acho que um ponto importante, acho que pensando principalmente nos estudantes que seja de administração, seja da área de negócios, né? Eu acho que não estão, né? Não são advogados, não estão no mundo do direito. Muitas vezes existe um certo distanciamento, né? Em relação a algumas questões legais, né? Então, na tua fala, você comentou que todas as empresas podem praticar o compliance, né? Então, desde grandes empresas até pequenas empresas. E nós vivemos hoje um cenário de fomento ao empreendedorismo. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido: pensando em pessoas que queiram montar o seu próprio negócio, que queiram empreender, né? Quais seriam as dicas, né? E muitas vezes não tem um capital inicial para contratar uma auditoria, enfim. Então, como que esse profissional ele pode tentar assim, buscar, né, algumas informações que possam ajudar ele a não cometer gafes já desde o início, né? Então, você comentou o decreto de 2018, acredito que ele deve ser uma boa base, mas existe, vamos supor, algum material sobre boas práticas que a gente possa disponibilizar? Posso falar? Lógico.
Obrigada, Raquel, pela pergunta. É claro que existe, e desde os anos 90 há o crescimento no Brasil de organizações não governamentais ou intergovernamentais que se ocupam de governança corporativa, que eu destaco o Instituto Ethos, que acredito que faz um trabalho sensacional. Destaco também o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tem várias dossiês de guideline, né? Ou também o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um instituto que já tem, desde 1994, existe, e, portanto, é um referencial, né? Então, eu acho o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Instituto Ethos, e o CAD já dão orientam, né, as empresas, qualquer empresa, para a implementação de um negócio eticamente conforme. Eu acho que, como se diz, como dizem a teoria da administração nos Estados Unidos, principalmente com relação à governança corporativa, um dos principais instrumentos para a cultura da compliance na empresa é o exemplo. Então, o exemplo que vem do topo da pirâmide, né? Então, a sociedade, por isso que quero sempre ressaltar a importância do administrador de empresa, a importância de quem está empreendendo um negócio e quer estruturar. Todo mundo quer estruturar a própria empresa segundo padrões éticos e normativos conformes, né? O primeiro passo é o respeito das regras por quem comanda, entre aspas. O primeiro passo é ver que quem está ditando as ordens é o primeiro a cumprir as ordens. É uma questão importantíssima dentro da governança corporativa, como é também a transparência, ou a prestação de contas. Apresentação de organigrama, apresentação das finanças de uma empresa, o disclosure das informações, né? Tudo deve estar público e acessível aos meus clientes, aos meus parceiros, aos meus trabalhadores, para que eu consiga adquirir esse selo de validade, porque é um pouco isso, né, o compliance. Eu tenho um selo de validade da minha empresa. Não sei se eu fui satisfatória. Sim, foi ótimo. Acho que essas referências, eu acho que elas são fundamentais, elas são importantes. E tem também um outro ponto que eu gostaria que você comentasse um pouquinho, que é sobre os riscos, né? Quais são os riscos mais comuns que você observa, né? Que as empresas, muitas vezes, por falta de um trabalho de compliance, que elas ficam expostas e que muitas vezes pode dar problema? Olha, hoje o mundo do trabalho encontra, na pandemia isso aumentou, infelizmente, encontra um problema muito difuso, que é a questão da saúde dentro do trabalho. Saúde física, mas principalmente saúde mental. Por que aumenta, com a pandemia aumenta o teletrabalho produz desfasamentos, né, dentro da produtividade, mas ainda sem a pandemia, um sistema de competição acirrada, o sistema de gestão por metas, produz, não raramente, situações de assédio organizacional, né? O assédio organizacional é justamente esse tipo de assédio moral que se instala dentro da gestão dos recursos humanos e produz o esgotamento profissional, o famoso burnout, que hoje é uma das principais causas de afastamento no trabalho, né? O esgotamento profissional. E o assédio moral produz
produz o dano moral, não só o reparo, né, dele através da indenização, é um reparo que envolve não apenas a vítima, o trabalhador que foi objeto de assédio, né, ou o grupo de trabalhadores que foram objeto de assédio, mas envolve também um dano coletivo, um dano moral coletivo. O dano moral coletivo é um custo elevadíssimo quando ele for detectado e for considerado pela empresa. Então, uma prevenção e uma redução de custo, nesse sentido, é importantíssima, né? A prevenção do assédio organizacional ou assédio individual, que é mais caracterizado por uma perseguição do trabalhador como indivíduo, né? São temas que envolvem não apenas a formação do gestor, mas a conscientização também dos trabalhadores, que às vezes o assédio se produz não apenas entre superior e inferior hierárquico, mas também entre colegas, e o empresário e o empregador é responsável. Portanto, se eu sou vítima de assédio por parte de um colega que senta do meu lado na mesa do escritório, digamos, é responsabilizado também o empregador, porque o empregador não fez nada para impedir esse tipo de sofrimento. Então, é importante que haja sempre um monitoramento das relações humanas, uma conscientização, uma auditoria constante nesse sentido. Muito bom, muito bom. Eu acho que, enfim, é um tema assim extremamente relevante, né? Muito atual e que a gente vê que, enfim, muitos relatos, né, próximos da gente sobre essas questões. Então, eu acho que, enfim, gente, acho que são questões aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver aí alguma dúvida, quiser saber mais alguma informação, fiquem aí à vontade. São tímidos? Tem muito aluno da administração? Então, eu vi alguns, não sei se, assim, todos, porque acho que tem, assim, não consigo ter a visualização de todos, Visualização, mas eles estão elogiando, né? Então acho que é um tema assim, tem uma novidade, eu acho que, né, sim. né, e um tema muito atual, né, que eu acho que cada vez mais a gente precisa estar atento, né, porque quando a gente pensa num processo de gestão, né, eu acho que é fundamental a gente ficar atento a essas questões legais que enfim, na verdade, acaba passando por certos equívocos, né, no próprio processo de gestão. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né, enquanto empresários, empreendedores, profissionais da área, enfim, e mesmo, ou seja, quem quer abrir hoje o próprio negócio, e não necessariamente isso está limitado a você ser um administrador de empresa, né, muitas pessoas hoje em dia tem até, por exemplo, próprios advogados, né, muitas vezes têm os seus escritórios e tal, então eu acho que é um tema, assim, extremamente relevante, e você tocou num ponto também de algumas questões, né, ou seja, essas práticas de assédio, direitos humanos, e também você falou da questão digital, né, tem essa questão da LGPD também, né? Sim, uma questão importantíssima hoje que aflige as empresas é estar em conformidade com a legislação geral de proteção de dados, né, que acabou de entrar em vigor. É uma legislação muito extensa, muito minuciosa, uma legislação de grande valor, porque é uma lei bem estruturada, mas de difícil implementação. Hoje estamos vivendo uma época de dados, estamos sendo monitorados num capitalismo de vigilância ostensiva, né?
E dentro da empresa isso está tendo repercussões importantes, tanto para que a empresa esteja em conformidade com a LGPD, mas também por questões de robotização, por questões de vigilância, e, portanto, entram direitos fundamentais em choque, né? Como, em primeiro lugar, o direito à privacidade, que causam sérios problemas às empresas, porque a questão por isso que eu digo sempre que empresa e trabalho vão juntas, né? É um feliz binômio, não são interesses divergentes. A questão principal é que o empregador tem que saber quais pontos ele está ameaçando a violação de um direito fundamental como o da privacidade, né? Por exemplo, se uma empresa tem, há pouco tempo eu vi este caso por um escritório de advocacia que estava auxiliando uma empresa que tinha que colocar uns pulseiras de geolocalização nos trabalhadores por uma questão de segurança, porque eles estavam entrando em lugares onde havia safra de cana, estavam entrando em lugares perigosos e eles sempre tinham que saber onde circulavam os trabalhadores, porque era perigoso em alguns momentos, né, da elaboração. Então, há problemas na instalação de um bracelete no trabalhador que me permita controlar os movimentos dele o dia inteiro? Claro que há. Existe uma questão de monitoramento e de privacidade que colidem. Então, o que você precisa fazer? De quem você precisa o aval, né? O Ministério Público do Trabalho permite isso? Tem nota técnica? Outra coisa que é bom sugerir às empresas, abrir sempre o site do MPT, do Ministério Público do Trabalho, que existem notas técnicas sobre vários assuntos que nos guiam. Sim. Estão me ouvindo? Porque caiu um pouco. Sim, sim. O MPT também tem grandes dossiês e manuais informativos sobre questões ligadas aos direitos fundamentais no trabalho e ao exercício da iniciativa econômica, né? Legal. Bom, tem uma pergunta aqui, uma outra pergunta que chegou do Gabriel. Ele pergunta o seguinte: os casos recentes do Carrefour, seja sobre a tragédia envolvendo o cachorro, o problema racial, seriam falha do compliance por conta de um maior setor hierárquico da empresa? Então, Gabriel, obrigada pela pergunta. É importante porque o caso Carrefour é um caso que teve uma grande repercussão. E esta o capital reputacional de uma empresa está nestas situações, né? O Carrefour falou que, no caso, por exemplo, do problema racial, ela tinha terceirizado a vigilância, então não fazia parte da cultura do Carrefour a questão da discriminação racial. Na verdade, terceirizar ou quarteirizar hoje não é mais uma desculpa. Talvez negócios que queriam abater custos no passado se beneficiaram de terceirizações e quarteirizações para esconder, né, a própria responsabilidade, para pulverizar a responsabilidade, se diz. Hoje em dia, a cadeia de fornecedores, a cadeia de valor, se diz, está toda integrada. Então, eu tenho que me preocupar com a empresa que eu terceirizo e que ela quarteiriza. A Zara, há pouco tempo, em 2018, foi condenada com multas elevadíssimas. E a Zara admitiu, falou, eu não consigo controlar toda a cadeia. Você tem que controlar toda a cadeia. Se você se vale de botões, compra botões de uma empresa quarteirizada que usa trabalho escravo, de migrantes em situação irregular, você vai responder. Existe um princípio da governança corporativa que diz, se eu me beneficio de algo que vem de um negócio ilícito, eu sou responsável. Então, o Carrefour, nesse momento, tem um problema de compliance seríssimo, porque ele não soube monitorar e averiguar constantemente a aplicação do Código de Conduta, que, obviamente, o Carrefour tem um Código de Conduta extremamente meticuloso,
mas não soube monitorar e averiguar essas questões, e há uma responsabilização em cadeia, né? Não dá para te ouvir, Raquel. Eu sou il bello della diretta. Sim, sim, sim. Ai, gente, assim, fizemos aqui várias perguntas. Alguns de vocês eu sei que tem aula aqui na sequência. Então, assim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui, a gente vai encerrar aqui na sequência, né? Deixa eu ver aqui. Acredito. Acho que tem muitos comentários, Francesca. Eu não sei se você tem. Agora consegui ver. As pessoas estão gostando. Obrigada pelas pessoas que gostaram. Estou à disposição, estou no Mackenzie, me procurem, o meu e-mail está no portal do Mackenzie. A professora Mariana Muniz, que quero saudar, que diz: como colaborador posso me proteger perante o compliance? Não, você é parte integrante do compliance, Mariana. Você é uma peça da engrenagem muito importante, porque através da conscientização nós somos multiplicadores de compliance e de integridade, né? É uma questão que envolve qualquer peça da engrenagem. Se imaginamos uma empresa como um sistema, uma engrenagem que, para rodar, tem que estar lubrificada, tem que estar em conformidade, tem que ter as peças todas alinhadas, porque a máquina, em caso contrário, não funcionaria, né? Um abraço para a professora Marineide também, saudações para a professora Larissa e a todos os que estão aqui. Legal. Raquel, eu queria te agradecer pessoalmente, novamente, a você, a professora Leila, ainda que tenha tido que sair. Parabéns pelo que vocês estão fazendo com estes encontros de trocas de ideias, de cultura empresarial, que é muito importante. Andei pensando que o sistema de compliance vem a calhar no nosso CCT, porque o CCT envolve 3 áreas que são direito, administração e engenharia de produção, que eu acho que são importantíssimas no compliance em geral, né? Então, por ser um problema interdisciplinar, o CCT tem muito a fazer a respeito. Sim, com certeza. Então, acho que, gente, que bom, assim, tá vendo que vocês gostaram. Então, agradeço, né, muito a professora Francesca, né, por nos ceder o seu tempo, né, a sua palavra, o seu conhecimento, né, então, assim, é uma honra tê-lo aqui conosco. Então, assim, quem tiver interesse, a professora Francesca é uma professora da casa. Eu acho que vocês podem, eventualmente, a gente pode também marcar outros bate-papos. Ela também ministra cursos sobre o assunto, enfim, temos aí, acho que uma infinidade aí de possibilidades de aprofundar. Quem tiver interesse, é só procurar a gente, e aí a gente peraí, o Danilo tá dando erro. Ué, vocês não... Ah, tá, eu acho que é sobre o link. Acho que é sobre o link do formulário. Isso, sobre o link. Então, assim, quem quiser se aprofundar no assunto, né, entre em contato com a gente, que a gente tem aqui, acho que, diversas possibilidades para esse assunto aí tão importante, tão contemporâneo e cada vez mais necessário, né, para quem quer não só empreender, mas também para quem trabalha, né, dentro das próprias empresas. Acho que é super importante essa conscientização. Então, muito obrigada, Francesca. Obrigada a vocês. Tenham uma ótima tarde, gente. Até as próximas vezes, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tchau, Marineide! Tchau. Fiquem bem. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.